paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante. Vamos trabalhar hoje sobre a sutileza da relativização da Bíblia, e nós precisamos compreender a importância da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda a gente a alcançar mais vidas para Jesus. Coloca aí nos comentários de onde você está assistindo a gente, coloca o nome da tua cidade, eu vou ficar feliz em te conhecer. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescente. Gente, tem tanta coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para navegar e conhecer o nosso trabalho em Jesus. E você que é professor da Escola Bíblica Dominical, especialmente aqui da classe dos adultos, nós temos um recurso especial que pode te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra exatamente o esboço da aula que eu preparo, com todos os recursos, versículos e argumentos a mais da lição que a gente coloca para te ajudar em Jesus. Você também tem o benefício de receber exatamente o nosso PowerPoint, onde você pode utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para dinamizar as tuas aulas. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, que é sensacional, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale a pena para te edificar em Jesus. As propostas estão no link na descrição e no comentário abaixo. Fica à vontade para analisar, tá? E que Deus te abençoe. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos trabalhar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E essa lição traz para a gente alguns argumentos sensacionais para nos ajudar a crescer em Jesus. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas é o texto áureo. Você precisa ler o texto áureo com os teus alunos, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Apresenta também, gente boa, a verdade prática. É importante você fazer a leitura da verdade prática com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Dica básica, leia compassadamente com os teus alunos essa referência bíblica para a glória de Deus. E deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Conforme William Klein, Craig Lomberg e Robert Jr., estudar a palavra de Deus, e especialmente interpretar a Bíblia, é uma tarefa árdua. Por isso nós precisamos ter isso em mente também. É uma tarefa árdua e complexa. Porém, nós precisamos ter essa visão, como crentes pentecostais em Jesus, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E isso nós defendemos na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Outro detalhe, nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso significa que ela toda é a palavra de Deus. Algumas visões liberais passam a defender que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso quer dizer que em algumas porções dela, ali nós encontramos a palavra de Deus e outras não. Nós, assembleanos, especialmente pentecostais, nós defendemos que a Bíblia, por completo, é a palavra de Deus. E estudar a Escritura é uma tarefa árdua porque nós precisamos levar em consideração algumas questões. A primeira delas é que a Bíblia ela é a palavra de Deus, como nós defendemos, mas ela chegou até nós por meios humanos. Ou seja, Deus usou pessoas. Se você não sabe, Deus utilizou a vida de 40 autores bíblicos que foram os instrumentos de Deus para registrar as páginas sagradas.
em épocas diferentes e períodos diferentes também, impulsionados e inspirados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, você também precisa ter em mente que nós reconhecemos o papel fundamental do Espírito Santo, glória a Deus, em inspirar vidas para registrar as palavras sagradas. Esse inspirar vidas é tratado por nós como a revelação de Deus, aquele momento genuíno em que o Espírito Santo de Deus falou ao profeta bíblico, ao pescador, ao médico, ao rei, ao sacerdote, que recebeu a revelação de Deus e registrou essas revelações nas páginas que se tornaram então as páginas sagradas. Em terceiro lugar, você também precisa levar em consideração, e é importante você tomar isso como nota antes de ministrar na escola bíblica dominical da tua igreja, que as escrituras apresentam para a gente a mensagem que Deus quer que nós ouçamos. Ou seja, a palavra de Deus apresenta para você aquilo que Deus quer que você ouça, que você escute. E na palavra de Deus nós precisamos também levar em consideração que ela é formada por diversos gêneros literários. A Bíblia ela é composta por documentos, ela é composta por poesias, por hinos, por cartas, por registros históricos e por parábolas também. Cada gênero literário desse tem um método de interpretar e com muito cuidado nós precisamos fazer isso. Por que nós queremos destacar isso para você? Porque hoje o inimigo das nossas almas tem agido de forma sutil, enganando pessoas e colocando a palavra de Deus exatamente no banco dos réus, para que a palavra de Deus possa ser julgada mais uma vez. Mas nós já sabemos, à luz da história cristã, que a Bíblia ela foi queimada, ela foi proibida, ela foi perseguida, mas continua sendo a palavra de Deus e venceu o tempo, porque tem essa unção de Deus, a graça de Deus sobre as palavras reveladas que trazem então o alento para a nossa alma. A partir agora da perspectiva de William Robert Menzies, ambos são teólogos pentecostais, eu gosto de citá-los. Os dois descrevem para a gente que nós pentecostais olhamos para a Bíblia e interpretamos a Bíblia Sagrada com o olhar pentecostal. Eles chegam a dizer que nós olhamos para as Escrituras e entendemos que as Escrituras trazem para a gente essa visão do Espírito Santo a partir da ótica de Lucas. Ou seja, eles defendem que nós interpretamos a Bíblia a partir da interpretação e da compreensão de Lucas, que entendeu o poder de Deus, a graça de Deus, desde o Gênesis até mesmo essa revelação que nós temos sobre a pessoa de Jesus. Outro detalhe que nós também precisamos levar em consideração, e esse agora parte da interpretação do Gutierrez Cerqueira, que trabalha exatamente também essa compreensão hermenêutica sobre a Bíblia. O Gutierrez ele chega também a descrever que nós pentecostais não somos apenas somente lucanos, olhamos para a Bíblia somente com a ótica de Lucas, mas nós somos bíblicos. Isso quer dizer que nós olhamos para cada texto sagrado, interpretando cada texto sagrado, cada livro da Bíblia, a partir das ferramentas hermenêuticas, utilizando essas ferramentas hermenêuticas e entendendo que o Espírito de Deus traz para a gente a compreensão sobre aquilo que Deus quer falar conosco. Conforme o Leonildo Siqueira Campos, que trabalha exatamente sobre uma pesquisa sobre o pentecostalismo clássico, que nós, da Assembleia de Deus no Brasil, fazemos parte, o pentecostalismo clássico na América Latina, ele traz uma compreensão sensacional sobre a experiência com Deus, sobre a vida com Deus, sobre o manifestar também do Espírito Santo. Esse pentecostalismo clássico, ele defende uma linha de interpretação bíblica. E que linha de interpretação é essa? É aquela que nós defendemos, estamos escrevendo para você, que é pentecostal. E você pode também tomar como nota quais são os princípios de interpretação do pentecostalismo clássico. O primeiro deles é que a Bíblia ela é um livro que conta a história da redenção, da salvação em Jesus. Então nós pentecostais defendemos que a Bíblia, por completo, conta pra gente a história da salvação, o nosso resgate, a nossa restauração
em Jesus. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota e utilizar isso em sala de aula, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então a gente defende claramente, nós que somos pentecostais, nós defendemos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Isso quer dizer que algumas passagens que a gente não tem clareza no Novo Testamento podem ser explicadas pelo Antigo. Algumas passagens do Antigo Testamento que a gente não entende muito bem podem ser explicadas no Novo Testamento. Em terceiro lugar, nós também levamos em consideração que a Bíblia ela trabalha exatamente a partir do seguinte contexto. A Bíblia quer dizer aquilo que o autor bíblico quis dizer. Ou seja, ao estudarmos a Bíblia, nós que somos pentecostais, nós entendemos que a Bíblia precisa ser estudada, compreendida à luz do contexto. Pegamos a passagem bíblica, entendemos a passagem bíblica com as ferramentas hermenêuticas para entender o contexto que o autor bíblico está inserido, para poder então ter um entendimento sobre o texto e a partir do Espírito Santo trazer uma mensagem para a igreja. Outro detalhe que nós também defendemos como pentecostais em quarto lugar, que a Bíblia ela não possui nenhuma mensagem oculta que ainda vai ser revelada. Tudo aquilo que foi revelado, gente, está na Escritura. O que nós entendemos é exatamente a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz clareza sobre o versículo bíblico que está escrito e a partir dessa clareza nós entendemos a compreensão que o Espírito de Deus quer falar com alguém, quer falar com a igreja. Para nós não existe uma mensagem que ainda vai ser revelada. Tudo já foi revelado na palavra. Até as profecias bíblicas, se você não sabe, você que não é pentecostal, elas são peneiradas. Elas são colocadas no prumo da palavra. Se não estiver de acordo com a Escritura, essa profecia é falsa profecia. Nós pentecostais também entendemos que o texto bíblico ele possui exatamente essa orientação de que cada versículo, ou seja, cada passagem bíblica tem um sentido só, traz uma orientação para a gente a partir desse sentido, sendo explicado então a partir da ótica hermenêutica. Com a ação agora do Espírito Santo, nós trazemos a aplicação para diversas atividades e ações que nós vivemos também. Em sexto lugar, nós entendemos à luz da Escritura que o texto bíblico ele deve ser lido à luz do contexto, não dá para excluir. Então nós pentecostais, que durante muito tempo fomos perseguidos, fomos às vezes mal entendidos a respeito da Escritura, temos base, temos fundamentação. Isso também está presente exatamente na nossa declaração de fé, que destaca que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O Douglas Batista, que traz para a gente um material sensacional a partir da sua compreensão, o nosso querido pastor Douglas, ele destaca, citando a declaração de fé das Assembleias de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, para a gente, ela é a nossa regra de fé, prática, completa e infalível. E hoje nós vamos defender a Escritura contra a sutileza do inimigo que tenta banalizar a palavra de Deus. E se eu já estou te ajudando até aqui, se essa palavra está edificando você, ô gente boa, coloca aí de onde você está assistindo a gente. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: a Bíblia e o espírito dessa era. Para a gente iniciar bem, eu gosto de destacar um versículo bíblico que você pode utilizar com os teus alunos. Você pode ler a passagem bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos agora 16 e 17. E avançando, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a desconstrução. Vamos entender isso a partir da visão agora do autor da lição, o pastor José Gonçalves. Segundo o pastor José Gonçalves, nas Escrituras, na Palavra de Deus, nós não vamos encontrar termos presentes da nossa era. A partir da interpretação bíblica, nós entendemos que a Bíblia, como Palavra de Deus, inserida nessa cultura pós-moderna, ela traz exatamente a revelação de Deus. Agora existem argumentos inseridos na cultura pós-moderna, palavras desses argumentos, que nós não encontramos nas Escrituras. Agora tem um detalhe:
Pelo fato de nós não encontrarmos esses argumentos nas Escrituras, exatamente a palavra explícita, nós entendemos então, a partir da interpretação bíblica, sobre o que Deus quer falar sobre determinado assunto, sobre determinado argumento, e trazendo a compreensão ética da Bíblia sobre esses argumentos que estão presentes também em nossos dias. O próprio apóstolo Paulo, ele traz para a gente uma compreensão sobre isso, que a nossa visão do reino é uma visão que deve transformar esse princípio, esse momento, essa era, pela compreensão do reino de Deus. E a base bíblica está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Outro detalhe que você precisa entender também é a partir da ótica do John MacArthur. Ele chega a tratar sobre o seguinte argumento, que a palavra de Deus, nessa era, nessa época, na pós-modernidade, ela é o padrão máximo de verdade. Porque a palavra de Deus, ela traz para a gente, carrega consigo a autoridade de Deus. Então, para a gente, a palavra de Deus é o padrão maior, máximo, porque leva a mensagem de Deus. Não é só um livro de papel, mas traz para a gente a compreensão sobre o que Deus quer dizer. A partir desse princípio, na pós-modernidade, nós entendemos que a Bíblia ela tem essa autoridade de nos orientar como bússola, de nos guiar. E diante da desconstrução que nós estamos vivendo, nessa modernidade líquida, como o próprio Zygmunt Bauman chegou a dizer, nós precisamos entender que é necessário termos padrões, termos raízes, termos então uma visão a ser seguida. E essa visão a ser seguida é apresentada a partir das Escrituras. A partir da compreensão, então, do pastor Douglas Batista, ele destaca que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele advertiu Timóteo a estar firme diante dos princípios corruptos dessa era, diante da interpretação corrupta desse tempo, que tenta trazer o esfriamento da fé. E o próprio Paulo orientou a Timóteo a permanecer firme na palavra. Você tem base bíblica? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Você pode ler esse texto. Nós precisamos entender que vivemos em uma geração onde existem pessoas que estão trazendo uma atitude corrupta, corrompida pelo pecado, reprovável pela palavra de Deus, vivendo então os interesses da humanidade que é guiada pelo pecado. Mas a partir do momento que nós temos o contato com a Escritura, com a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus nos traz firmeza, orientação. Por isso nós não podemos jogar ela fora. Ela precisa ser a orientação que guia você. Satanás, nessa era, tem atuado contra a palavra de Deus. Tem atuado de forma terrível e mentirosa contra as Escrituras. Satanás, nessa era, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não conhecem a Jesus, banalizando então as Escrituras, como o próprio Paulo registrou isso lá em 2 Coríntios 4:4. Nós precisamos entender que a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, que ela é fiel, ela é infalível, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É um livro antigo que traz verdades eternas para hoje. É um livro antigo que traz uma compreensão também para o nosso tempo, diante dessas questões e dos desafios que nós enfrentamos. A palavra de Deus, ela nos guia à luz do Espírito Santo. O John MacArthur também chega a dizer que o Espírito Santo abre em nós agora o entendimento sobre a Escritura, apresentando para a gente toda a verdade de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós então temos o entendimento sobre a confiança de estar em Deus. E a palavra de Deus nos ensina agora como proceder, a nos manter humildes, a defender a verdade de Deus, a termos exatamente um alicerce nesse tempo, para sermos guiados para a glória de Cristo. Você tem base sobre a salvação, sobre a palavra na Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 9. Então lê esse texto, gente, e deixa Deus te usar para a glória de Deus. E se essa aula já está te abençoando, deixa o like aí, porque me ajuda também. O segundo subtópico trata, então, sobre um argumento que está presente no nosso tempo: o relativismo. Vamos entender isso a partir da ótica do autor da lição. O pastor José Gonçalves traz para a gente, então, um alerta sobre a sutileza de Satanás, utilizando o relativismo
não somente na sociedade, mas de forma sorrateira no seio da igreja. O relativismo tem adentrado as portas da nossa comunidade da fé. É por isso que nós precisamos entender exatamente sobre a verdade da palavra de Deus. O relativismo, ele vai defender e vai analisar e dizer que não há uma verdade absoluta a ser seguida. Mas a palavra de Deus, ela bate de frente, dizendo que tem uma verdade absoluta. Essa verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Jesus, que é o único caminho que nos leva para Deus. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a porta, ele é o caminho que nos direciona nesse mundo relativista. Outro detalhe que nós precisamos entender, analisando agora a obra do Douglas Batista, nosso querido pastor, ele destaca que tanto o ateísmo como o relativismo estão presentes na nossa sociedade, sendo envolvidos exatamente pelo secularismo. Outro detalhe que você vai descobrir é que as heresias agora têm ganhado força nas nossas comunidades, sendo compartilhadas por meios sociais, pelas mídias sociais. Tem muita gente interpretando a Bíblia de qualquer jeito. Tem muita gente não tomando base agora das ferramentas hermenêuticas e nem respeitando o texto sagrado, interpretando o texto à luz da sua própria vontade, fazendo uma eusegese, aquilo que ele entende sobre o texto, e não sobre o que o texto quer dizer. Tem muita gente enganando o povo de Deus a partir das escrituras de forma sutil, sorrateira e relativista, dizendo que não há mais pecado. Existem teologias que defendem a não existência de Satanás, a não existência do pecado, a não existência da verdade absoluta. Nós precisamos entender que nós pentecostais defendemos exatamente que a Bíblia é a palavra de Deus, que o pecado é real, que Satanás existe, que Deus existe e há uma verdade absoluta. O inimigo das nossas almas tem utilizado pessoas para enganar o povo de Deus a partir da palavra de Deus. Não se engane, precisamos estar alerta, estudando a palavra, conhecendo as escrituras, conhecendo então esse sentido de visão bíblica, porque isso nos edifica. Satanás, de forma sutil, tem utilizado até mesmo o ateísmo dentro da igreja. Eu disse isso para vocês na aula retrasada, lição de número 5, que existe um ateísmo cristão, que está presente dentro da igreja, de pessoas que vivem a religiosidade, que distorcem a escritura, que não acreditam mais em milagres e nem na existência de Deus. Esse ateísmo cristão não trata Deus como um Deus pessoal. Você tem uma base bíblica lá em Salmo 53, 1. Esse ateísmo também nega as verdades absolutas da palavra de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vive a religiosidade, mas não vive um relacionamento com Deus. Esse tipo de ateísmo também procura apresentar um marxismo cultural dentro das nossas comunidades da fé, distorcendo as escrituras e colocando linhas de interpretações para negar então o conceito mais sólido que é a escritura, a palavra de Deus. Esse tipo de interpretação está presente. Nega a existência de Deus, nega a validade da palavra de Deus, nega Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus é aquele que nos aponta para o caminho da verdade. João capítulo 8, versículo 32. Quando você conhece a verdade te liberta. Outro detalhe, conforme o John MacArthur, ele traz uma interpretação muito legal. Ele descreve que é necessário, então, nos envolvermos nesse tempo com a apologética cristã. Essa apologética é a defesa do evangelho, é a defesa da palavra de Deus, nesse mundo que está em constante desconstrução. E diante dessa questão, nós precisamos entender muito bem que a apologética cristã, então, ela se torna uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de edificação para demonstrar que a Bíblia é a verdade de Deus, aponta para o caminho de Deus e nos traz, então, uma compreensão sobre o Criador, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus, sobre esse Cristo perfeito.
É por isso que nós defendemos as Escrituras. E é por isso também que nós aprendemos sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus e crescemos em Jesus. E que essa aula esteja edificando você. Se tu conhece alguém aí que precisa muito assistir a aula, envia esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: a Bíblia e o politicamente correto. Como a gente faz? Você pode então utilizar um versículo bíblico para poder apresentar para os teus alunos. E a passagem bíblica que eu quero descrever para você está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E então, avance para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: a criação de uma narrativa. Vamos entender isso a partir da ótica do José Gonçalves, o nosso querido pastor, autor dessa lição. Para o pastor José Gonçalves, essa narrativa presente hoje, no nosso dia a dia, do politicamente correto, para você não ferir ninguém, quando você aponta as verdades de Deus, é uma narrativa sutil, ardilosa, que procura desconstruir as verdades de Deus, amoldando então os padrões da igreja, a palavra de Deus, a construção desse mundo. Nós sabemos que o mundo é dirigido pelo inimigo, pelo que é errado, pelo pecado. E a partir do momento que você segue esses princípios, esses padrões te levam para distante de Deus. Pega isso. Um detalhe que eu quero destacar, a partir agora da ótica do Stanley Orton, ele apresenta que a revelação que Deus fez na Escritura centraliza-se em Jesus. Oh, glória! A maior revelação das Escrituras aponta para o Cristo. Ele é o centro da palavra. Com Jesus tudo dá certo. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Ele é aquele que nos traz então uma nova moralidade. Ele é aquele que então nos traz exatamente sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ele é aquele que nos direciona para a glória de Deus. E a Bíblia, nessa construção do politicamente correto, ela aparece como um estandarte. Ela apresenta exatamente o fundamento, que é Jesus. E ela descreve exatamente a necessidade de estarmos diante de Deus. O texto sagrado aponta para Cristo. Ele é aquele que nos conduz para uma vida abundante. Você tem uma passagem bíblica que está então em João capítulo 10, versículo 10. Cristo, ele nos adverte sobre a necessidade da gente examinar a Escritura, a palavra de Deus, porque na palavra de Deus contém exatamente a orientação para a vida eterna. Isso está em João capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus orientou a gente a ler a Escritura. O apóstolo Tiago, ele descreve que a palavra de Deus também transforma a nossa vida no meio da sociedade. E isso está presente lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, pega a Bíblia e lê esse texto com os teus alunos. O Stanley Orton ainda aponta para a gente outra questão fundamental que nós precisamos ter em mente sobre a riqueza da palavra de Deus. Destaca que a revelação do Filho se revela exatamente pela vontade de Deus. E a revelação de Deus descreve o Filho. A Bíblia, ela aponta sobre a encarnação de Jesus, sobre a morte, ressurreição do Cristo, sobre a promessa da vinda de Jesus. A palavra de Deus traz para a gente essa revelação desde o Gênesis, de forma progressiva, gota a gota. Deus foi revelando o seu plano até chegar de forma plena no Cristo. A palavra de Deus, ela nos orienta exatamente sobre essa verdade. Diante da desconstrução desse mundo, a Bíblia, então, ela aparece como um martelo que esmiuça a pedra e descreve para a gente a verdade em Jesus, que somente em Jesus nós temos a salvação, a libertação total também dos nossos pecados. Outro detalhe que a gente descobre a partir das Escrituras, que a Bíblia, ela aponta para o plano de Deus, ela se constitui em Cristo e por meio da revelação divina que é apontada para Jesus, nós conhecemos então o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 é base bíblica que você pode conhecer a respeito dessa revelação. E o único caminho, como eu já disse para você, é Jesus, gente. Isso está em João capítulo 14, versículos 6 e 7. A
palavra-chave de toda a Escritura é Cristo. Então, se eu nego a Escritura, eu nego Jesus. A palavra-chave de toda a palavra de Deus, da Escritura, da Bíblia, é Jesus. Você tem base bíblica? Isso está em Lucas 24, versículos 25 ao 27, João capítulo 9, 39 e 40, 2 Timóteo 3,15. Jesus é a chave hermenêutica. Ele nos apresenta a porta e o caminho para a compreensão das Escrituras. Então, leia a Bíblia a partir da ótica de Jesus também. Glória a Deus! Vamos avançar agora para o segundo subtópico do nosso segundo ponto, que trata então sobre a criminalização da opinião. Segundo o pastor José Gonçalves, de forma sábia, ele coloca isso na lição e eu gostei para poder compartilhar com você. Hoje em dia, se você pensa de forma diferente, como a forma que é compartilhada pelo mundo na sociedade pós-moderna, se você pensa de forma diferente, pautada na Escritura, você então passa a ser criminalizado. A partir do momento que você entra pela Escritura, pela palavra de Deus e defende os princípios da Bíblia, as pessoas desse mundo, guiadas pelo Deus dessa era, são então pessoas que se levantam contra a tua forma de opinião. Hoje existe muita cultura do cancelamento. As pessoas então se levantam contra você que apresenta um princípio bíblico, que descreve que a Bíblia é a palavra de Deus, que o pecado é real e que pode te levar para o inferno e que você precisa ter um relacionamento com Jesus. É importante nós entendermos que diante desse espaço em que nós estamos vivendo, nós como cristãos não podemos negar o Cristo, os princípios da nossa fé. Nós vivemos em um mundo que é pós-moderno, em uma cultura relativista. Amamos as pessoas em Cristo, mas precisamos apresentar a verdade de Deus, o caminho de Deus, que é Jesus. Ele é o único caminho. A cultura desse mundo chega a negar o Deus do Antigo Testamento, a palavra de Deus, e alguns chegam a dizer: ser cristão é só amar Jesus. Ser cristão é só viver os evangelhos, o que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, e eu só considero os evangelhos, os demais não. Cuidado com isso. É uma forma relativista de distorção da Escritura, da palavra de Deus. A Bíblia por completo é palavra de Deus e não podemos excluí-la. Daí a necessidade de defendermos os valores cristãos. O John MacArthur faz questão de dizer também sobre a necessidade de apresentarmos e aprendermos também sobre a apologética cristã. A apologética significa defesa da fé, defesa dos nossos valores. Nós acreditamos em Cristo. Nós entendemos que as escrituras sagradas são a palavra de Deus. A apologética cristã é um ramo da teologia que traz então essa defesa diante desse mundo, a defesa do cristianismo, a defesa dos valores da nossa fé. A apologética cristã, ela utiliza exatamente argumentos dessa época, como a própria filosofia, para poder nos orientar a sermos guiados em Jesus. Ela trata exatamente sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre o princípio da família, sobre as verdades de Deus. É por isso que cada cristão precisa então se revestir da Escritura, tomar as armas da nossa milícia, entender sobre teologia, compreender a palavra de Deus. Nós precisamos exatamente entender que a Bíblia ela apresenta a autorrevelação de Deus em seu caráter perfeito. João capítulo 17, versículo 17. A Bíblia carrega consigo a autoridade plena de Deus. Isaías 66, versículo 2. A Bíblia ela apresenta Cristo como a revelação da palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16. E apresenta exatamente esse amor em obedecer a Jesus. Nós servimos a Cristo. Nós amamos os padrões bíblicos e amamos então a palavra de Deus. E que essa palavra esteja sim edificando você. Avançando, espero estar te ajudando, tá? Se eu estou contribuindo com você, coloca o teu comentário aí. Eu quero saber também, você acredita na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, e ela é regra de fé para você? Se é, comenta aí. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: a Bíblia e o outro evangelho.
Não se engane, ele existe, tá? Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E o nosso primeiro subtópico aqui trata então sobre o seguinte argumento nesse terceiro ponto: uma nova metodologia. O pastor José Gonçalves aponta para a gente de forma sábia que diante dessa cultura pós-moderna e relativista que nós estamos vivendo, existe então essa política do politicamente correto, que procura pegar a palavra de Deus e trazer a Bíblia com um novo significado. Detalhe: versículos bíblicos que apontam diretamente o pecado são excluídos. Interpretações hermenêuticas não são consideradas aqui. E você tem uma base bíblica para entender sobre o valor da palavra de Deus e considerar a Escritura também no nosso tempo. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 4. Esse Deus da palavra, ele vela pela palavra dele. De acordo com John Stott, eu gosto da abordagem do nosso querido pastor John Stott, ele destaca que no mundo em que nós estamos vivendo, é um mundo que está em constante transformação. E daí há uma necessidade do envolvimento do cristão nesse mundo. Olha, não é porque o mundo está em constante transformação que nós vamos nos excluir desse mundo. O John Stott chega a dizer que nós precisamos estar inseridos sim nesse mundo. Inserido em todas as áreas da sociedade. Na política, na escola, no canteiro de obra, no trabalho, no comércio. O cristão precisa estar inserido, apresentando a sua opinião de servir a Cristo, o seu desejo, o seu amor de servir a Jesus. Nós precisamos entender de forma especial que Deus nos chamou para ser duas coisas: sal da terra e luz do mundo. Não é sal da igreja, é sal da terra, para salgar esse mundo e trazer sabor. Luz do mundo, e não luz da igreja, mas luz no mundo, para que você então seja um instrumento, um luzeiro de Deus, para que as pessoas identifiquem a luz que é Jesus que habita em você. Glória a Deus. Vamos observar então também a perspectiva do pastor Douglas Batista, que traz para a gente uma interpretação sensacional sobre a necessidade de examinarmos, sim, constantemente as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia, ela examina os segredos humanos e desfaz todo e qualquer pensamento pecaminoso, porque a Bíblia, ela aponta para a transformação de vidas, ou seja, um relacionamento com Jesus. A Bíblia, ela influencia culturas, não excluindo as mesmas, mas ela influencia as culturas para a glória de Deus. O John Stott, ele destaca também, comentando, que Deus nos deu então dádivas a partir da Escritura. A primeira dádiva que Deus nos deu a partir da compreensão das Escrituras é que Deus nos deu uma mente a qual você pode utilizar para pensar. Você, como cristão, tem inteligência, pode raciocinar diante da cultura desse mundo, entendendo a partir dos valores cristãos a necessidade de estarmos inseridos aqui para demonstrar que Cristo é o Senhor. O John Stott também destaca que Deus nos deu a dádiva da Bíblia Sagrada e o testemunho de Cristo. A partir do testemunho de Cristo, dos apóstolos, nós então, como cristãos, podemos fazer a diferença nessa geração. A diferença no nosso tempo, demonstrando que Cristo é o Senhor, apresentando então os valores do reino de Deus, como nós estudamos no trimestre passado aqui. Em terceiro lugar, nós precisamos também entender que Deus nos deu a dádiva do Espírito Santo. Glória a Deus! Ele que nos ilumina, que nos capacita, que nos orienta, que nos enche de poder nesse mundo em que nós estamos vivendo. É por isso que você precisa buscar essa presença. Deus nos deu a dádiva de sermos igreja, de congregarmos em comunhão, de ter exatamente esse relacionamento com Cristo, apontando para o mundo que vale a pena ser feliz com Jesus. Glória a Deus! É por isso que nós precisamos entender exatamente a partir dessa interpretação hermenêutica que Deus então nos traz a visão sobre a palavra. O Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele destaca que a chave hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento é o Cristo. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para interpretar as Escrituras sem compreender o Cristo. E nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E a palavra de Deus dá firmeza para isso nesse mundo em que nós estamos presentes.
O segundo subtópico do terceiro ponto trata então sobre as novas teologias. Olha como isso aqui é importante. Segundo o pastor José Gonçalves, ele destaca que nenhum livro secular ou teológico tem o mesmo valor da palavra de Deus, das Escrituras. Observe, a Bíblia, ela sempre vai ser o centro da vontade de Deus. A Bíblia, ela vai apontar exatamente para o caminho de Deus. Ela tem que estar no mais alto patamar. Se você pegar a Bíblia e colocar ela embaixo de todo o conhecimento do mundo, isso quer dizer que ela é o alicerce. Se você pegar ela e colocar no centro de toda a cultura e de todo o conhecimento que existe, ela é o coração. E se você pegar a Escritura e colocar por cima, ela é a coroa da sabedoria de Deus. A Escritura, então, apresenta para a gente essa revelação do querer de Deus para a salvação. Outro detalhe que a gente descobre é que a Bíblia ela possui autoridade. Por que a Bíblia ela possui autoridade diante de todas as teologias que existem? Porque ela tem autoridade de inspiração. Ou seja, nós acreditamos, como pentecostais, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Aberta, ela inspirada, fechada, inspirada, ela continua sendo a palavra de Deus. E a inspiração da Escritura é por mérito do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, como nós já lemos aqui. Quais são, então, as provas da inspiração da Bíblia só no Antigo Testamento? Eu vou pegar o Antigo Testamento com você e nós vamos analisar como é que o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Depois a gente vai observar isso no Novo. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento ele possui inerrância. Quando você olha para a Bíblia, os 39 livros só do Antigo Testamento, todos eles foram escritos por pessoas comuns, como eu e você. Foram escritos por seres humanos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vivendo em épocas diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, mas foram inspirados por Deus para apresentar a única revelação que é Jesus, o Messias. Outro detalhe, você vai aprender que a própria Bíblia defende que o Antigo Testamento ele é inerrante. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Também Isaías 34:16, nós encontramos a revelação do Espírito Santo a partir do Antigo Testamento. Outro detalhe que você vai descobrir que o Antigo Testamento ele tem autoridade. As profecias. Em segundo lugar, quando você analisa as profecias, você vai descobrir que Deus usou profetas. Profecias bíblicas do Antigo Testamento se cumpriram de forma concreta, fiel, como os profetas disseram, a partir da autoridade de Deus. A Bíblia Sagrada demonstra a autoridade dos profetas. A Bíblia ela é um livro de profecia. Você vai descobrir que a maior profecia que existe é as Escrituras. Mas a Bíblia é a única que reivindica a autoridade profética de forma concreta. Isso quer dizer que a Bíblia aponta para a gente muito bem que as profecias que estão presentes dela se cumprem e foram apresentadas de forma convicta pelos profetas. Outra autoridade que você vai descobrir só sobre o Antigo Testamento é sobre a unidade que o Antigo Testamento tem. O Antigo Testamento ele é escrito em épocas diferentes, situações diferentes, e você vai perceber que Deus usa essas pessoas e traz uma unidade. Cada texto se completa, gente. Se você pegar só os profetas menores, você vai ter um período histórico muito longo ali, de 12 profetas sendo usados por Deus em épocas e situações diferentes, mas você vê o encaixe do texto bíblico. Muitos deles não se conheceram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e trazem então autoridade sobre esses profetas. Já que eu falei sobre a essência divina só no Antigo Testamento, vamos para o Novo. O Novo Testamento também reivindica a autoridade da Bíblia. Para você ter ideia, os evangelhos, eles são registrados a partir da autoridade que Jesus dá em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Você tem base nisso lá em Mateus capítulo 1, versículo 22, Mateus capítulo 2, versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 2, Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2, João 20, 31. Então o Novo Testamento ele já tem autoridade que ele demonstra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos, ele então traz
a continuação da obra de Cristo. Isso demonstra exatamente que essa obra de Cristo ela é continuada pelos discípulos, pelos apóstolos, trazendo então essa autoridade. Você pode ler lá em Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você descobre também que os demais livros do Novo Testamento afirmam a autoridade. E essa autoridade é pautada em Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Judas, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Versículos 10 a 11, você vai descobrir que a autoridade toda é pautada em Jesus, por orientação de Jesus, por revelação de Jesus. Então, quando você pega a Bíblia e olha para o Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar autoridade bíblica aqui. E diante dessas teologias que surgem, a autoridade bíblica ela é fundamental, porque a Bíblia ela apresenta os princípios da nossa fé. As novas teologias que vão surgindo distorcem esses princípios, e é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Um detalhe que eu quero abordar também é que não é pecado você estudar. Não é pecado e não há problema você estudar a teologia. Você deve se aprofundar na teologia, deve se enraizar com as escrituras. Mas você precisa, sim, ter a convicção da sua fé e entender a ótica que a sua igreja e que a sua denominação defende. Nós que somos pentecostais temos os nossos princípios à luz das Escrituras. E é por isso que é necessário, sim, buscarmos as Escrituras sagradas, estudarmos as Escrituras, fazer um bacharelado em teologia, buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para poder continuar defendendo a necessidade do estudo da Bíblia, sem perder a essência da graça de Deus. Avançando, quarto e último ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento. A Bíblia sempre é a atual palavra de Deus. E o versículo bíblico que eu quero compartilhar com você está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. E eu quero descrever agora o primeiro subtópico que trata então sobre o seguinte assunto. Revelada por Deus. Para o pastor José Gonçalves, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E ela deve ser respeitada à luz do seu contexto, apesar de ser um livro antigo. Mas, à luz do seu contexto, nós entendemos que a Bíblia apresenta princípios relevantes para o nosso tempo, para a nossa geração, nessa cultura em que nós estamos inseridos. Conforme o pastor Douglas Batista, nós precisamos entender que houve a participação humana na escritura bíblica, no registro da palavra de Deus. Mas esse autor bíblico, recebendo então a revelação de Deus e registrando esse texto, esse autor bíblico ele é inspirado por Deus. Nós acreditamos que os autógrafos, os primeiros registros bíblicos, têm autoridade de Deus e esses autógrafos apresentam então a revelação divina de Deus. Conforme o Davi Guimarães, destacando a respeito da inspiração das Escrituras, ele descreve que o Espírito Santo de Deus ele estava guiando as pessoas, falando no linguajar de cada autor bíblico, na compreensão de cada autor bíblico, a partir da inspiração apontando o Cristo, apontando Jesus. A definição sobre a inspiração bíblica é entender que nos nossos círculos eclesiásticos, nós compreendemos que da seguinte maneira o Espírito Santo ele se manifesta às pessoas, como se manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, inspirando essas pessoas para a revelação do texto. Detalhe, hoje nós não podemos mais reescrever uma nova Bíblia, não funciona assim. A inspiração bíblica, ela se deu em um período histórico do Antigo e Novo Testamento, por vontade de Deus, para revelar a pessoa de Jesus. O que acontece hoje, a partir da compreensão bíblica, é a iluminação do Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando eu leio a palavra, utilizando as ferramentas hermenêuticas, entendendo o texto, pela autoridade do Espírito de Deus, ele vem sobre nós e nos traz a iluminação sobre o texto, a compreensão sobre o que o autor bíblico quis dizer naquele momento e o que ele quer dizer também à igreja. Deus usou 40 autores, em épocas diferentes, situações diferentes, contextos diferentes. E cada um deles receberam a revelação da palavra do Senhor. Olha o que Jeremias disse. Jeremias 34. Jeremias diz o seguinte:
essas são a palavra do Senhor. Ele faz questão de dizer que essas são as palavras do Senhor, e não dele, Jeremias. Observe, ele está descrevendo que a revelação vem de Deus. O Isaías, ele declarou lá em Isaías 8, versículo 1 e 11. O Senhor me disse. Então, os profetas têm esse entendimento. Deus falou por meio de Davi. Isso está presente lá em Atos, capítulo 4, versículo 16. Então, quem recebeu a revelação divina, entendeu, por orientação do Espírito Santo, que as palavras que estavam sendo registradas eram ditas pelo próprio Deus ao seu coração, trazendo então a orientação para o povo de Deus. Para avançar, espero muito estar ajudando você. Se você está gostando dessa aula, comenta aí também, isso me ajuda, tá? Tira uma foto, me marca no Instagram, faça isso. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que trata então sobre o seguinte argumento: inspirada por Deus. O pastor José Gonçalves traz o seguinte argumento na lição. Ele destaca para a gente de forma especial que nenhum livro do mundo pode se colocar em pé de igualdade com a Escritura, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Wayne Grudem destaca na sua teologia sistemática sobre a importância da inspiração da Bíblia. A Bíblia é o livro base do cristianismo. E o Grudem ele apresenta que as Escrituras elas reivindicam essa inspiração. Sem essa inspiração, a Bíblia então não tem validade, não tem autoridade. O Norman Geisler, ele faz questão de dizer, comentando que a Bíblia, ela alega ser o livro de Deus. E nós acreditamos nessa mensagem que ela tem, porque ela tem autoridade divina. Então o Geisler, ele faz questão de dizer que pelo Espírito Santo a revelação chegou aos corações dessas pessoas. E essa autoridade que a Bíblia tem, ela deve ser compartilhada também por nós. Você pode ler o texto bíblico lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia também descreve o termo, especialmente lá no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que toda a Escritura é inspirada. Então, a autoridade bíblica é de todo o texto sagrado, de Gênesis ao Apocalipse, palavra por palavra, inspirado por Deus. Outro detalhe que nós vamos entender é que o Novo Testamento também fala sobre essa revelação divina. E essa revelação divina do Novo Testamento aponta para a gente sobre a relevância da graça de Deus. E aqui nós precisamos considerar que negar a inspiração plenária da Escritura é negar a autoridade de Jesus, é negar o testemunho fundamental de Cristo. Então nós defendemos a autoridade de Cristo, a autoridade da revelação das Escrituras, da Palavra de Deus, e eu espero ter contribuído hoje com você em sala de aula com essa lição. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, tem muita gente bonita fazendo isso, acompanhando o nosso Ministério Pastoral. Deixa teu comentário aí porque me ajuda, teu likezinho, se inscreve também no canal. Olha, se você conhece alguém e precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela ser edificado em Jesus. E se você estiver interessado no meu material, no esboço da minha aula, você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo. Fica à vontade, no comentário abaixo também, se você desejar ter esse material prontinho para você utilizar na escola bíblica dominical da tua igreja. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. É muito simples. Se você quiser fazer isso aqui, você pode deixar no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos estar orando por você, intercedendo por sua vida. Várias pessoas estão aceitando a Jesus através desse trabalho aqui, para a glória de Deus. E nós estamos com esse objetivo, de interceder com você para que Deus possa te abençoar de forma poderosa para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. O primeiro texto é o do José Gonçalves. Esse material é sensacional, é o livro de apoio da lição, você pode ter acesso a ele no site da editora CPAD. Faça isso, compre o seu para te ajudar durante esse trimestre. O segundo texto é do pastor Douglas Batista, também da CPAD, foi utilizado no primeiro trimestre desse ano e vale a pena você ter esse material em mãos para estudar um pouco mais sobre a supremacia das Escrituras. Dica de leitura também, eu quero indicar o texto do Gutierrez Cirqueira. Esse material é da editora CPAD, pode te ajudar a ter uma compreensão
sobre a nossa hermenêutica pentecostal. Muito bom esse material, gostei. Outro material que eu quero indicar para você, ele é da editora Carisma, Hermenêutica Pentecostal. Vale a pena você ter uma compreensão sobre a nossa linha de pensamento, como nós pentecostais entendemos a respeito da palavra. Outro texto que eu quero indicar também é do Gutierrez Cerqueira e do Kenner Terra, sobre a autoridade bíblica e a experiência do Espírito Santo. Vale a pena você ter esse material da editora Thomas Nelson no Brasil. Muito legal esse material também. E também, para construir a aula de hoje, eu tomei como base o texto do Norman Geisler, Teologia Sistemática, especialmente área bíblica. Esse material é da editora CPAD. Gente boa, eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Não falta não. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.